A temporada 25-26 da Bundesliga vai começar e neste vídeo trago para você o guia completo do campeonato alemão para a gente conhecer todos os times e entender como eles chegam para a disputa. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e aqui é o lugar dos guias, né? Já tem guia da Série A da Itália, da Premier League, de La Liga, do Campeonato Turco, vamos por mais, e aqui você vai entrando no clima da temporada europeia. Por isso eu peço o seu like para você poder ajudar a fortalecer esse vídeo, também peço a sua inscrição, você que está chegando agora, para aumentarmos aqui o número de amigos, para a gente bater esse papo de futebol internacional. Vamos relembrar como é que foi 24-25, né? O Bayern, depois de perder na temporada 23-24 o título para o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique foi lá e conseguiu retomar a sua hegemonia, venceu com 82 pontos contra 69 do time de Xabi Alonso, então foram 13 pontos de vantagem, bela campanha do time de Vicente Kompany, Harry Kane artilheiro, Michael Olise o líder de assistências, e o Bayern mesmo com lesões, né, teve lesões importantes na reta final, problemas na defesa, sem o Afonso Davies, sem o Musiala, mesmo assim venceu o campeonato alemão com muita tranquilidade. O Leverkusen foi vice, o Eintracht Frankfurt, numa excelente campanha, foi terceiro lugar, vai disputar a Champions, e o Borussia Dortmund numa arrancada espetacular, né? O Borussia Dortmund ficou ali oitavo, nono, décimo primeiro, ali boa parte da tabela. Na reta final deu uma baita arrancada, conseguiu o quarto lugar e a vaguinha na Champions. O quinto lugar foi para o Freiburg, que vai jogar a Europa League junto do Stuttgart, que ganhou a Copa da Alemanha, e o mais 05 vai disputar a Conference League, e ficando em sexto lugar. Então esses são os times que vão disputar competições europeias, além do campeonato alemão e da Copa da Alemanha. O Heidenheim ficou em 16º lugar, né? Lembrando que na Alemanha são 18 times, os dois últimos caem, e o antepenúltimo ele joga um playoff contra um time da segunda divisão. O Heidenheim conseguiu ficar, o Holstein Kiel e o Bochum foram rebaixados, e vem para o lugar deles dois times muito tradicionais, né? O Hamburgo, que há muito tempo estava tentando voltar e não conseguia, né? Depois de se orgulhar de ser um time que não era rebaixado nunca, tinha um relógio lá e tal, aí acabou penando um tempão na segunda divisão. O Hamburgo está de volta, uma baita atração para o campeonato, e o Colônia, que também é um time grande, um time muito tradicional do futebol da Alemanha. Bom, vamos começar falando então do campeão, né? O Bayern de Munique, que é o grande favorito, né? Aqui a gente tem um favorito destacado. Obviamente será uma grande surpresa se a gente chegar em maio do ano que vem sem que o Bayern seja o campeão alemão, né? O Vicente Kompany segue como treinador. Se a gente pegar as principais saídas do Bayern, né? O Matistel foi para o Tottenham, atacante reserva, que entrava pouco com o Kompany. O Coman, ponta esquerda, foi vendido ao Al Nassr da Arábia Saudita por 25 milhões de euros. O Asnu, que era um lateral que mal entrava, foi para o Everton, né? E o Thomas Miller, uma saída que se aposentou, além do João Palhinha, que foi para o Tottenham. Então o time teve algumas perdas, e isso sem contar os dois jogadores que resolveram mudar de liga, né? O Leroy Sané foi para o Galatasaray, né? Saiu no meio da Copa do Mundo de Clubes, e o Eric Dyer foi jogar no Mônaco. Ele preferiu jogar no Mônaco, o zagueiro Dyer, porque o Mônaco propôs um contrato de 2 anos, e o Bayern queria fazer um contrato só de 1 ano, então ele optou aí por essa estabilidade. O Bayern, ele tem um time titular muito forte, né? Você se lembra que o Musiala não vai jogar aí a primeira parte da temporada por conta daquela lesão terrível no lance com Donnarumma na Copa do Mundo de Clubes. Então, de pelo menos 5 meses fora o Musiala, né? A expectativa dos alemães é que ele consiga voltar bem aí para o mata-mata, para o momento que afunilar na Champions e para o momento que afunilar na Bundesliga e principalmente na Copa do Mundo, né? Vamos ver como é que vai voltar o Musiala de uma lesão muito séria. O Bayern tem um time titular muito forte. Você tem o Neuer no gol, aí você tem o Leimer como opção na lateral, né? Um cara que está jogando improvisado nessa função, mas está jogando bem, está conseguindo fazer um bom apoio, é um cara de muita força física, né? Um cara que está se dando bem nessa função. Para a zaga você tem a chegada do Jonathan Tah,
que é um baita de um reforço, e ao lado do Upamecano, e para lateral esquerda você vai ter várias opções, né? O Stanisic não é um cara que está indo tão bem nessa função, mas aí você tem o Afonso Davies, que está voltando aí do LCA, né? Está voltando, recuperando força física, você tem o Rafael Guerreiro, que pode aí ser uma opção de banco, você tem o Hiroki Ito, então a lateral esquerda vai se resolver ao longo da temporada, você tem o Goretzka e o Kimmich como volantes e opções aí, né? O Bischoff, que chega do Hoffenheim como opção, um cara que pode fazer aí essa função de segundo volante. Você tem o Pavlovic, que é um cara que emula muito o que faz o Goretzka, então você tem uma segunda opção, né? Até aí, eu acho que o elenco do Bayern tá bacana. O problema é no ataque. O ataque é poderoso quando a gente olha para o time titular, mesmo sem o Musiala, né? Gnabry de um lado, o Olise agora está jogando como meia, né? O Kompany está mudando a posição do Olise, parece que vai ser isso mesmo, pelo que a gente viu na Supercopa, que o Bayern venceu o Leipzig. E o Luiz Dias, o grande reforço da temporada do lado esquerdo, veio do Liverpool, um cara que pode fazer falso 9, um cara que joga muito bem na ponta, ajuda defensivamente, é muito ágil, habilidoso, né? Foi um baita reforço, um baita upgrade em relação a Sané e Coman, na minha opinião, e o Harry Kane na frente. O problema do Bayern só é a profundidade do elenco, né? Porque se você vai olhar para o elenco do Bayern, do meio para trás, como eu disse, tem opções de banco. Agora, do meio para frente, você tem uma profundidade bem menor, né? O Harry Kane, o jogador que pode fazer aí o banco do Harry Kane, você tinha na última temporada opções. Você tinha o Matistel, você tinha o Thomas Miller. Agora você tem só o jovem de 18 anos, o Koussi Azaré, ou então você tira o Luiz Dias na ponta. Só que, por exemplo, para a reserva do Luiz Dias, você não tem ninguém. Para reserva ali na ponta direita, você tem o Gibson Nana Adu. Então, assim, o elenco ficou muito curto. Eu acho que o Bayern precisa trazer opções aí para o ataque, para ser reposição, porque se tiver uma lesão aqui, ou até mesmo como opção para o segundo tempo, o elenco ficou muito curto no ataque, né? Mesmo quando o Musiala voltava, sigue curto. Tem o Leonard Kau, que é um jovem, que teve até minutos no jogo contra o Auckland, né, na goleada, mas ainda é pouco. E o Paul Warner, que é também uma jovem promessa, foi vendido para o PSV da Holanda. Então, assim, o Bayern precisa de profundidade nesse ataque, porque tem dois jovens jogadores aí, um de 17, um de 18 anos no banco, mas é muita responsabilidade de colocar neles essa função de substituir um Harry Kane, um Luiz Dias, um Olise, um Gnabry. Então, assim, o Bayern pode ter essa dificuldade na temporada, mas eu acredito que mesmo apertando um pouco a situação financeira, né, o Bayern vai precisar ir ao mercado e buscar aí mais jogadores. Mas não tem como. É o grande favorito ao título da Bundesliga, principalmente porque o seu principal rival se enfraqueceu um pouco. E quando eu digo um pouco, eu estou sendo bonzinho com o Bayer Leverkusen, né, que depois de 2 temporadas incríveis, especialmente a retrasada, né, onde o time quase foi invicto a temporada toda, o time perde o seu treinador, o Xabi Alonso, mentor de toda essa construção de tornar o Leverkusen um grande time no futebol alemão, né, novamente, conquistar finalmente um título, jogar um baita no futebol com uma identidade muito clara, muita pressão, futebol muito moderno, muita intensidade. Acaba essa era, né? E acaba essa era não só porque o Xabi Alonso saiu, mas também porque o desmanche de jogadores foi muito forte, né? Você tem a saída de nomes como Florian Wirtz, que foi para o Liverpool, que era o craque do time, meio campista, um jogador que tem tudo para ser aí um craque nos próximos anos, um dos melhores jogadores do futebol mundial. Jeremy Frimpong, lateral direito, ala direito, também foi para o Liverpool. O Kosunu, zagueiro, foi para a Atalanta. O Xhaka, meio campista, está numa descendente de carreira, mas ainda é um cara que contribuía muito, era titular do time, foi para o Sunderland na Inglaterra. O zagueiro Puerta foi para o Hull City, o goleiro Hiradek foi embora, foi para o Mônaco. O Jonathan Tah, zagueiro, foi para o Bayern de Munique, né, reforçou um rival direto, enfim. O Buendia foi para o Aston Villa, foi um desmanche completo, né? E agora resta saber como
que o Bayer Leverkusen vai se portar com tantas mudanças, como que eles vão conseguir competir, se eles vão conseguir competir lá em cima, tentando ser primeiro, segundo, terceiro ainda, ou se vai se apresentar uma queda, lembrando que é uma temporada que tem Champions, então eu sempre bato nessa tecla, um campeonato muito atribulado, um calendário muito atribulado, perdão, né, com um jogo de Champions difícil pra caramba, a fase de liga agora tem clássicos, né, e você tendo que conciliar com o campeonato alemão. Vamos ver a força que vai ter esse Leverkusen. O técnico é o Erik ten Hag, que fez um trabalho espetacular com o Ajax, levando o time à semifinal da Champions, mas depois caiu um pouquinho, né? No Manchester United ele não conseguiu render o que se esperava, apesar de título da FA Cup, ele não conseguiu fazer o United render. E chegaram reforços, né, como Malik Tillman, atacante do PSV, de 23 anos, o Quansah, zagueiro do Liverpool, jovem também, 22 anos, o Ibrahim Maza, atacante do Hertha, de 19 anos, você vê que o perfil é de jogadores jovens, né? O Ernest Poku é ala direito do Azel Kumar, 21 anos, o Kofani, centroavante do Albacete, 18 anos, o Faye, zagueiro que vem da Suécia, 20 anos. Então, a ideia é essa, é tentar reconstruir um time. O único jogador assim mais experiente que a gente pode falar, que chega para ser titular, né, é o Flecken, goleiro que estava no Brentford, é um goleiro holandês experiente. Mas, tirando isso, a ideia é ter jovens para formar um time e reconstruir, né? Só que isso pode levar tempo, pode ser que não seja na própria temporada, às vezes acontece, mas isso pode levar tempo, né? Então, o time do Bayer Leverkusen tem o Patrick Schick, que foi aí vice-artilheiro da Bundesliga na última temporada, ele vai ser muito importante, e tem uma chegada legal também, né, que é a do Echeverri, uma joia do futebol argentino de 18 anos, que vem por empréstimo do Manchester City, então certamente é uma opção que vai ter muitos minutos, o Ten Hag vai poder contar com ele aí, um jogador talentoso, né, talvez não para ser titular, mas um cara que vai ajudar a encorpar o elenco, entrar no segundo tempo, e vai ajudar também, né. Eu acho que a gente pode destacar o Andrich, volante, da seleção alemã, foi titular na Eurocopa, jogador de muita força física, e o Grimaldo, né? O Grimaldo ter ficado foi sensacional, porque o Grimaldo é esse cara que dá a velocidade pelo lado. Então vamos ver qual vai ser a forma de jogar, se vai manter a identidade o Ten Hag, ou se com tantas peças novas ele vai dar uma reconstruída no time, né? E tem a questão do Adli. O Adli é um jogador que também pode ir embora, tem aí uma especulação forte dele ir para o Bournemouth. Então, assim, chegaram bons jogadores talentosos, jovens, ficaram algumas peças que são importantes, e o Leverkusen é incógnita, né? Eu acredito que o Leverkusen vai conseguir, no final das contas, uma das 4 vagas na Champions, mas eu não acredito que ele vai ter força para incomodar o Bayern depois de todas essas mudanças. Bom, agora vamos ao Frankfurt. Eintracht Frankfurt, terceiro colocado, né, que vai ter que dividir com a Champions essa temporada, e perdeu o seu atacante, o Ekitike, né, tinha perdido já o Marmouche, perdido é modo de falar, né, o Frankfurt virou uma máquina de fazer dinheiro com centroavantes, né, revela o centroavante, vende e assim se mantém sustentável, né, que é algo muito importante no futebol alemão, você conseguir encontrar maneiras de ser sustentável. E essa é a do Frankfurt, né? Muito dinheiro feito já, e vamos ver se eles vão conseguir encontrar um novo homem-gol para essa temporada. Para isso, o Frankfurt do treinador, o Dino Topmöller, trouxe do mais 05 o centroavante, o Jonathan Bukdart, que veio por 21 milhões de euros, jogador de 24 anos, né? Veio também o Doan, que é ponta direita lá do Freiburg, da seleção japonesa, veio o Christensen, lateral direito do Leeds, e o goleirão do Werder Bremen, né? O Michael Zetterer, até porque tá o Trapp aí na imagem, né? Eu uso as prévias do SofaScore para a primeira rodada, para fazer esse guia, mas tem um erro aí, né? Porque o Trapp, goleiro alemão, ele foi negociado com o Paris FC, lá da Ligue 1, equipe rival ali, né, de cidade do Paris Saint-Germain. Então, o goleiro vai ser o Zetter, muito provavelmente. Tem o brasileiro também, o Cauã Santos lá,
no elenco do Frankfurt. Frankfurt tem aí o Collins, né, que é uma promessa do futebol alemão, zagueiro titular da seleção sub-21, e tem alguns bons jogadores, né, e o destaque não pode ser outro a não ser o Mario Götze, que é um cara veterano e que ainda dá um bom caldo, né? Tá jogando bola, ainda tem qualidade, conseguiu superar problemas físicos, né? E é muito legal ver o Mario Götze jogando mais uma Champions, mais uma Bundesliga. O Knauf também é jogador da seleção sub-21, Knauf, né? É mais a pronúncia usada pelos narradores, né? Da seleção sub-21 da Alemanha, também é um jovem talento. Então é isso, o Frankfurt é um time que joga com muita intensidade e busca revelar jogadores. Não sei se vai ser fácil para eles se manterem no G4 nessa temporada, muito por conta de ter a Champions junto, né? E eu acho que o Frankfurt vai querer viver esse sonho de jogar a Champions, vai dar muita prioridade, isso pode dificultar no início da Bundesliga. Bom, indo para o Dortmund, do Niko Kovac, né, time que disputou aí a Copa do Mundo de Clubes, chegou nas quartas de final, tem esse agravante, né, de ter tido férias mais curtas, assim como o Bayern de Munique, mas conseguiu manter muito do seu elenco, né, deu uma melhorada boa no final da temporada com o Kovac, acho que desde aquela goleada que sofreu para o Barcelona nas quartas da Champions, o time melhorou muito. Então acredito que o Dortmund chega num clima mais leve para essa temporada, né? Uma grande chegada e uma grande perda, a gente pode falar assim, né? O Job Bellingham chega como grande reforço, meio-campista, que parece muito o irmão, o Jude Bellingham, né? Em tudo, no jeito de jogar e na aparência, impressionante, parece um clone, né? Ele que tem só 19 anos e já mostrou na Copa do Mundo de Clubes muita personalidade, muita qualidade. Então, é um baita reforço por meio-campo. E o Gittens é a perda, né? Acho que é a perda mais sentida aí dos jogadores que saíram. Ponta esquerda, apesar que não era titular, mas é um cara que sempre que entrava bem, jogador revelação de 20 anos aí do futebol inglês, que tinha jogado bem nas últimas temporadas, nas duas últimas temporadas com a equipe do Borussia Dortmund, tá? Mas eu acho que é um elenco bem acertadinho, né? Você tem a volta do Schlotterbeck, que ainda está tendo que lutar aí para perder um pouco de peso, porque teve uma lesão séria, então deve perder aí, ou então entrar um pouco sem ritmo nesse começo de temporada. Mas vai aí ser uma volta muito importante, um jogador que é fundamental aí para a defesa, jogador de seleção da Alemanha, né? E aí você pode ter o Ryerson jogando na zaga por enquanto. Vamos ver essa disputa Ryerson e Ian Couto, quem vai ser titular na ala direita na temporada, né? Se revezaram na Copa do Mundo de Clubes. O Svensson, lateral sueco jovem, ala sueco jovem, é muito bom, cada vez mais aí entrosado, né? Cada vez mostrando mais qualidade na sua carreira, então acho que deve tomar conta da posição. Você tem o Gross, jogador de seleção alemã, você tem o Sabitzer, você tem o Nimecha, você tem opções ali para volante, e agora você tem o Joe Bellingham, que pode jogar tanto junto do Brandt, como ser uma outra opção ao Brandt, né? O Brandt é um jogador que foi muito importante nos últimos anos, na última década com o Dortmund, mas está numa descendente, né? Então o Joe Bellingham é uma troca de bastão. E a gente viu na Copa do Mundo de Clubes que eles podem jogar juntos, pode o Brandt fazer a função do ADM, por exemplo, ou pode se mudar o esquema, jogar os dois juntos. Então ganha mais profundidade de elenco. Tem também ali como volante o Özcan, jogador da seleção turca, o Henry Can, jogador veterano, pode fazer um terceiro zagueiro. Acho o elenco bacana. E você tem aí o ADM, que é um foguete, né? Um jogador que registra recordes de sprints mais rápidos da história da Bundesliga. Jogador que na transição é muito veloz, é muito difícil de marcar, e o Guirassy, que é uma máquina de fazer gols, né? Eu fiquei até impressionado como nenhum time dos super ricos do futebol europeu, nem da Arábia Saudita, tentou tirar o Guirassy de lá, porque ele é um cara que faz gol como pouquíssimos no futebol mundial. Bom para o Dortmund, que manteve o Guirassy e que deve entregar muitos gols nessa temporada também. Então, assim, eu acho
que o Dortmund chega como segunda força para esse campeonato. Eu acho que ajustado, agora com o Kovac, mais tempo, pré-temporada completa, eu acho que o Dortmund chega aí atrás do Bayern. Eu acho que não vai dar para disputar com o Bayern, eu acho que o Bayern vai estar bem acima, mas eu acho que o Dortmund, se tudo correr na normalidade, deve ser o vice-campeão alemão. Isso sem contar que tem um goleiro que ganha jogos, né, que é o Kobel. O Kobel faz defesas que ganham jogos, que empatam jogos. É um dos goleiros que mais faz diferença no futebol mundial hoje, né? E dá o azar de ser suíço, porque outro goleiro que é nesse perfil é o Sommer. Então, até na seleção ele tem uma grande concorrência, mas o Kobel é espetacular. Então, estou acreditando numa excelente Bundesliga aí do Borussia Dortmund. Bom, agora chegamos ao Freiburg, quinto colocado da última temporada, que vai jogar a UEFA Europa League, time do técnico Julian Schuster, que teve aí como principais saídas, né, o Doan, como eu disse, para o Frankfurt, e o Kylian Sildilia para o PSV, jogador lateral direito, né? Mas trouxe o Yuito Suzuki do Brøndby, jogador de 23 anos, estava lá na Dinamarca, atacante. O Siriak Irie do Troyes, jogador de 20 anos. Isso é muito futebol alemão, né? E o Igor Matanovic, centroavante, jogador de 22 anos que estava no Eintracht Frankfurt, entre outros jogadores, né? O Philipp True também, lateral direito do São Paulo. Enfim, essa é a política, né, dos times de sucesso do futebol alemão. E o time do Freiburg tem jogadores de destaque também na seleção sub-21 da Alemanha, né? O goleiro, o Atubolu, é o goleiro titular da seleção sub-21, é uma promessa aí do futebol alemão. E o time tem aí no Matanovic uma esperança para poder fazer uma boa temporada. Tem o Roller, jogador de ataque, que também tem qualidade. E o Freiburg vai buscar fazer um bom ano, né? Eu acho que o craque do time, no meu ponto de vista, é o Grifo, camisa número 32, jogador da ponta esquerda, que foi top 3 assistências da última temporada da Bundesliga, e o Freiburg conseguiu manter ele, precisa muito dele para conseguir fazer aí uma boa temporada. Eu acho que o Freiburg vai brigar por vagas europeias também. Sexto colocado da última temporada, o Mainz 05, né, um time muito legal de ver, do Bo Henriksen, técnico, mais uma vez busca fazer uma boa temporada na Bundesliga. Perdeu, né, o centroavante, como já disse antes, né, para o Frankfurt, o Burkhardt, mas trouxe para o lugar dele o Benedikt Hollerbach, centroavante do Union Berlin, né? Essa troca de jogadores aí da mesma posição, acho que essa é a movimentação central no mercado da equipe. Eu destaco o Paul Nebel, que está aí como ponta pela direita, meia pela direita nesse 3-4-2-1, mas é um cara que na seleção sub-21 da Alemanha, ele joga como jogador aberto pelo lado esquerdo, ele pode fazer várias funções no ataque. Então o Nebel é uma jovem promessa do futebol alemão também. Outro jogador de seleção, só que da seleção principal, é o Amiri, volante, ali faz a função de meia, faz a dupla ali com o Sano. Então tem bons jogadores, é um time muito veloz, e eu acho que o Mainz vai seguir nessa evolução aí. Eu acredito que pode disputar vagas, de repente tentar brigar por uma vaga na Champions. Acho que o Mainz vai competir bem nessa temporada, vai aí se garantir, na minha opinião, em vagas europeias para a temporada seguinte. Sétimo colocado foi o Leipzig, né? O Leipzig a gente espera mais. O Leipzig teve uma temporada abaixo, mas é um time que tem jogadores e tem estrutura para disputar vagas europeias. É isso que eu espero. Eu espero ver o Leipzig tentando terminar entre os 4, e eu acho que não tendo competição europeia para disputar vai ajudar a equipe nisso, né? O problema é a saída do Chesco para o Manchester United, perde
um homem-gol aí, um cara que ajudava muito no ataque, um atacante muito veloz de transição, mas ainda tem ótimos jogadores, né? Por enquanto o Xavi Simons não saiu. Se o Xavi Simons ficar nessa janela, vai ser ótimo esportivamente para o Leipzig, né? O Openda é um cara que está evoluindo muito, centroavante rápido também, veloz, né? Esse cara de atacar as linhas, o Nusa, ponta norueguês, até na seleção está jogando muito bem, e o Bakayoko é um ótimo reforço, né, que vem lá do PSV, ponta direita. E tem vários jogadores bons aí, experientes, né, o Schlager da seleção da Áustria, o Seiwal do Orban da seleção da Hungria, o Raum da seleção da Alemanha, o Gulassi, goleiro da seleção da Hungria, enfim, é um time que eu espero que brigue por vagas europeias nessa temporada. O oitavo colocado foi o Werder Bremen, né? Que acho que a luta deles vai ser tentar se manter aí nesse meio de tabela, né? De repente, tentar melhorar um pouquinho a sua posição, mas eu acho difícil pela concorrência das outras equipes, né? Porque o time não se reforçou tanto nessa temporada. Perdeu o goleiro, né? Como eu disse, o Zetterer para o Frankfurt. E perdeu também o Duque, centroavante, para o Birmingham, da segunda divisão inglesa. Trouxe o ponta esquerda, o Mangula, lá da Juventus, né, jogador belga de 21 anos. O Maximilian Vober, zagueiro do Leeds, mas não conseguiu se reforçar muito. Então, assim, é um time que tem o Top, Kevin Top, como o seu centroavante, o Bittencourt, camisa número 10, um jogador já com experiência, experimentado em Bundesliga, mas falta ainda, né? Você tem o lateral direito, Felix Agu, bom jogador nigeriano, mas falta jogador para o Werder. Eu acho que o time deve ter uma queda de rendimento nessa temporada. Certamente uma das atrações da temporada vai ser o Stuttgart, né? Time que foi campeão da Copa da Alemanha e foi vice-campeão há 2 temporadas atrás da Bundesliga. O Stuttgart perdeu o Enzo Milot, né? Jogador de muita qualidade, meio atacante, foi para o Al-Ahly da Arábia Saudita, perdeu o Larsen também para o Burnley, o Young para o Union Berlin, da Bundesliga mesmo, e trouxe reforços, né? Trouxe o Thiago Tomás, atacante do Wolfsburg, trouxe o Assignon, lateral direito do Rennes, e o Lazar Jovanovic, vale destacar também, jogador de 18 anos, ponta direita, uma revelação do futebol sérvio lá do Estrela Vermelha. O Stuttgart, ele conseguiu manter 2 jogadores que são assim fundamentais. Se o time quer brigar por vagas europeias, é importante manter o Stiller, que foi alvo até do Real Madrid na janela, né? E o Voltmade, que o Bayern está fazendo de tudo para contratar para ser o reserva do Harry Kane, né? O Voltmade, que é um jogador de 23 anos aí, que já é convocado juntamente do Undav para a seleção principal, né? E acho que vale a pena ficar de olho também na evolução do zagueiro, o Jelst, que é jogador da seleção sub-21 da Alemanha, também é um talento em potencial. Mas é isso, eu acho que o Stuttgart depende de manter suas 2 principais peças aí para poder sonhar na Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, do Geraldo Seoane, que joga aí no seu 4-2-3-1. O Gladbach trouxe o Shuto Machino, do Holstein Kiel, atacante, né, de 25 anos. O Kastrop, que é volante do Nuremberg, são aí os principais reforços da equipe para a temporada, né? E perdeu o Koitakura, zagueiro, para o Ajax, que é aí uma grande perda, né? Além do Alexander Plea também, que foi lá para o PSV. Então o futebol holandês tirou aí peças importantes do Gladbach para essa temporada, né? O Gladbach, que tem aí o Tabakovic, né? Também que veio reforço, como centroavante, não tem o mesmo vigor aí de outros tempos, né? Tem outro jogador aí de base da Alemanha que está recebendo muitas convocações, em breve pode pintar na seleção principal, que é o Heitz, volante, camisa número 27. O Weigl também é um jogador experiente, então acho que essa dupla de volantes é o ponto forte do time, mas não é o mesmo Gladbach, que já teve Marcus Thuram, que já teve Sommer, que já teve tantos outros jogadores. Então eu imagino que é um time realmente para ficar aí no meio da tabela.
E vale ver também como que vai ser a temporada do Tim Kleinens também, né? Que deve começar fora os primeiros jogos, mas é um centroavante de seleção alemã, né? Quando ele estiver disponível, ele vai ser titular. E ele é o nome aí que deve carregar os gols da temporada, né? E espero também, acho que outro ponto importante é ver a evolução do Robin Heck, né? Um cara que teve 7 assistências na temporada. Se ele é um cara que pode ajudar mais aí o time do Gladbach, né? Quem carregou as assistências na última temporada foi o Honorat, que é ponta pelo lado direito. Agora falando do Wolfsburg, o time manteve a sua espinha dorsal, né? Seus principais jogadores, né? O Amura, centroavante argelino, o melhor jogador do time na última temporada, artilheiro, né? O Maier, meia da seleção croata, o Maximilian Arnold, jogador que já passou pela seleção alemã, o Maeli, né, que é lateral esquerdo, ala esquerdo da seleção da Dinamarca, o Jonas Wind, que foi vice-artilheiro do time na temporada. Então o time manteve os seus principais jogadores. Esse é um bom indício para o técnico Paul Simons, né, para ter uma boa temporada, né? A única perda foi a do Thiago Tomás, assim, perda sentida mesmo, foi a do Thiago Tomás, atacante. O Vini Souza, defensor, vem do Sheffield United, jogador brasileiro. O Zentner vem do Paderborn, da segunda divisão. Então, então tem aí boas opções de elenco, né? Outro jogador importante é o Denis Vavro, zagueiro eslovaco. Então, eu acho que o Wolfsburg pode ter uma temporada melhor do que teve por manter essa base e ter jogadores interessantes. 12º colocado na última temporada, o Augsburg, figura aqui agora no guia, né? Tem como o principal destaque o Claude Maurice, né? Jogador francês, foi artilheiro do time na temporada passada, é o jogador de mais talento, né? Joga ali pelo lado esquerdo preferencialmente, nesse 3-4-2-1, tem o Philippe Tietz, que é jogador de ataque, chegou o Massengo como reforço, né? Um cara que deve ser muito importante no meio, e o Jeffrey Gouelou, zagueiro, foi líder de assistências da equipe na última temporada. Acho que esses são os principais destaques do Augsburg, que tem como técnico o Sandro Wagner, né, que era auxiliar do Nagelsmann na seleção alemã. O Sandro Wagner, você vê como a idade vai passando, né? Eu lembro do Sandro Wagner na base da seleção alemã, cumpriu toda a sua carreira e agora está como treinador, né, aos 39 anos, enfim, a vida passa rápido. Então, tem um técnico aí jovem, promissor, um time interessante, a tendência é que o Augsburg permaneça aí nesse meio de tabela. 13º da última temporada, o Union Berlin, do Steffen Baumgart, time que tem uma torcida apaixonada, né? O Union Berlin que tinha feito temporadas incríveis anteriores, né? E agora ficou mais ali por meio da tabela. O time perdeu seu artilheiro essa temporada, o Rollerbach, e busca agora suprir essa ausência, né? Tem o Christopher Trimmel, que é o líder de assistências do time, o principal jogador ali do meio campo, e vai precisar aí dos seus principais jogadores, né? O Rani Khedira é um cara de muita qualidade, intensidade, roubada de bola, bom passe, e o time vai jogar nesse esquema com 3 zagueiros, tendo o Burke e o Illich aí como dupla de ataque. É difícil imaginar que o Union Berlin vai conseguir ter uma temporada muito acima da que teve na passada. Acho que a expectativa é meio essa, né? Se manter com segurança na primeira divisão já está de bom tamanho. Bom, agora vamos falar do São Paulo, né? Time que ficou aí na 14ª colocação e provavelmente vai brigar contra o rebaixamento. Tem o Nicola Vasili, né? Como aí um pilar, né? Goleiro da seleção da Bósnia. E é um time que, assim, teve muitas mudanças para essa temporada. O Alexander Blessing é o treinador e o time tem a chegada de novos jogadores, né? Você tem o Lopes Opi, ala esquerdo do Arminia Bielefeld, o Fujita, meia aí, que tem naturalizado japonês, né? Nigeriano, japonês, o Ronton Digi, que eu falei no guia da Premier League, que deixou
o Burnley e foi aí para a equipe alemã, né, o jogador da seleção de Benin, deve ser aí o centroavante titular. Enfim, é um time que se mexeu muito e é um time que se notabilizou por ter uma boa defesa, né? E vamos ver como é que vai ser aí esse time remodelado com essas novas peças para essa temporada, né? Tem o Jackson Irvine também, que é uma bandeira, um pilar do time, né? Tem ideais e valores bem claros o São Paulo. Então, é mais um ano de luta para se manter e para se estabilizar na Bundesliga. Bom, o Hoffenheim do Christian User, né? Outro técnico que joga com 3 zagueiros, né? Teve uma perda significativa na janela, né? Perdeu para o Leeds United o volante o Anton Stett, mas trouxe aí o Leon Abdullahu, do Basel, volante também da mesma posição, 21 anos, jogador de Kosovo, e o japonês Machida, zagueiro do União Saint-Gilloise, da Bélgica, né? Então o time deu uma reformulada, trouxe outros jogadores também, e assim, é entender o quanto que o Bishop vai fazer falta, né? O Bishop foi pro Bayern, mas mesmo assim é um time que tem boas opções, né? O Kramaric, da seleção da Croácia, foi artilheiro e líder de assistências do time na última temporada, tem o Aslani, tem bons jogadores aí, né? O zagueiro brasileiro Bernardo, mas o principal destaque, obviamente, é o goleiro da seleção alemã, o Oliver Baumann. Quero ver, tô curioso para ver. Eu acho, a minha aposta é que o Hoffenheim vai dar um pequeno salto, não a ponto de disputar alguma coisa, mas acho que vai dar um pequeno salto e ficar mais longe do que ficou na última temporada ali da zona de rebaixamento. Bom, 16º colocado na última temporada, o Heidenheim foi para o playoff, né, do rebaixamento e conseguiu ganhar do Elversberg, que foi o terceiro da Bundesliga 2, conseguiu se manter, né? Agora, será que vai conseguir se manter mais essa temporada? Essa é a questão, né? O time tem alguns destaques interessantes, né? Tem o Léo Cienza, jogador brasileiro, jogador que fez aí sua carreira na Alemanha de 26 anos, que foi o líder de assistências na equipe da temporada. O artilheiro do time foi o atacante alemão Marvin Pieringer, mas certamente o destaque, o melhor jogador é o zagueiro alemão Patrick Mainka, mas é muito pouco, né, para o time do Heidenheim, que joga também no 3-4-2-1. A tendência é que a luta seja dura, ainda mais sabendo que 2 times de tradição de camisa subiram da Bundesliga 2 para a Bundesliga. Um deles é o Colônia, né, campeão da Bundesliga 2, tem como técnico o Lukas Kiwaniok, e o time se reforçou, trouxe o jogador da seleção da Islândia, né, que deve ser um dos principais do time na temporada, o Bergman Johannesson, o Eric Martel, o principal destaque da equipe, trouxe também o Tony Kraus como um bom reforço lá do mais 05, o Ragnar Ashe, atacante que vem do Kaiserslautern. Então, tem boas opções aí de elenco o time do Colônia, né? Perdeu alguns jogadores importantes, como o seu centroavante, o Tim Lamperle, para o Hoffenheim, seu artilheiro na segunda divisão. O vice-artilheiro Damian Dawes também saiu, foi para o Southampton por 8 milhões de euros. Mas, enfim, o Colônia é um time com uma torcida muito forte, teve bons reforços e vai batalhar, né, aí para se manter na Bundesliga. E por fim, falamos do Hamburgo, de volta à Bundesliga, time extremamente tradicional, campeão europeu e foi vice-campeão da Bundesliga 2. O time vai ter um técnico de apenas 34 anos, mais uma vez, né, por mais uma temporada, o Merlin Poulsen, 34 anos, né? A gente falou do técnico do Parma que tem 30 no campeonato italiano, que doideira, né? O Hamburgo perdeu o seu artilheiro, né, na temporada, o Davie Selke, 22 gols na Bundesliga 2, vai fazer muita falta, né? Ele foi para o Başakşehir da Turquia.
Mas o time tem bons jogadores aí, né? O Yusuf Poulsen, jogador dinamarquês com larga experiência de Bundesliga, se apresenta aí como um grande destaque. O Nicolas Capaldo, que estava no Red Bull Salzburg. Então tem bons jogadores, o time do Hamburgo, e que vai ter trabalho, obviamente, né? Para se manter aí na primeira divisão, mas assim, é um time que vai batalhar para isso e seria bom, né? Seria bom para o futebol alemão o Hamburgo se reconsolidando. Só que assim, é um elenco curto e que vai ter uma batalha dura numa Bundesliga que promete ser bastante competitiva. É isso, gente. Esse foi o guia da Bundesliga temporada 25-26, o que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês, quem são os favoritos, quem disputa título, quem disputa vaga na Champions, quem você acha que cai, quero saber a opinião de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.